Bom dia, gente. Vou deixar a reflexão aqui para vocês hoje sobre o estudo do Evangelho, tá? É a passagem da multiplicação dos pães. Vou colocar o óculos, porque senão eu não enxergo direito aqui. Foi quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Nós refletimos sobre duas coisas. Aqui em João, que é o Evangelho de hoje, quando ele narra, fala que Jesus perguntou para Filipe assim: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E fala que Jesus testou Filipe. Eu, trabalhando inteligência espiritual aí e tendo um contato mais íntimo realmente de prece com Jesus, eu não acredito que essa palavra seja ideal, testar. Por quê? Porque quando você conhece verdadeiramente alguém, você não precisa de testar essa pessoa, tá? E Jesus lá em Isaías fala que ele nos chama pelo nome. E ele fala, e em Salmos a gente tem: Senhor, eu sei que tu me sondas. Uma mãe conhece um filho através de uma ligação telefônica. Então você liga para sua mãe, de acordo com a voz que você tá, ela pergunta: tá tudo bem? Então eu acho que esse testar não é o significado de testar, eu estou provando. E eu não acho que Jesus nos coloca à prova. Eu acho que ele nos dá uma oportunidade de quê? De aprender. Por que ele fez isso com Filipe? Para colocar Filipe na segunda situação. Olha, Filipe, você precisa ter mais fé, você precisa acreditar mais. Entendeu? Entenderam? Então eu não vejo que isso seja um teste, não vejo como provação. Eu vejo como uma oportunidade de você aprender. Quando eu tive a síndrome do pânico, eu não levei isso como provação na minha vida, não. Muito pelo contrário. Eu tirei um aprendizado muito grande de tudo ali, trabalhando. Então eu não achei que eu estava passando por provação, não, porque Jesus me conhecia. Ele sabia da minha fé, ele sabia da minha história. Então ele estava me provando? Não, ele estava querendo me ensinar alguma coisa e estava querendo me ensinar que naquele momento ali o que estava me faltando era fazer uma transição de carreira. Eu vejo assim. E a outra coisa que a gente estudou: Jesus, antes de multiplicar o pão, a primeira pergunta que ele faz é: quantos pães você tem? Então nós trouxemos a reflexão o seguinte: quando a gente quer que Jesus transforme alguma coisa em nossa vida, o que nós temos para oferecer para que ele transforme? Por quê? Porque Jesus, ele não transformou pão em chocolate. Ele não transformou peixe em... Vamos pensar uma outra coisa que eu gosto aí. Ele não transformou o peixe em vinho, tá? Ele transformou pão em pão e peixe em peixe, para nos mostrar que se eu quero uma mudança na minha vida, por exemplo, se eu quero uma mudança na minha vida, vou dar um exemplo bobo: se eu quero perder peso, tá? Se eu quero perder peso, eu tenho que ter o quê? Hábitos de vida o quê? Saudáveis. Então eu tenho que apresentar para ele hábitos de vida saudáveis. Eu tenho que o quê? Comer de forma mais saudável. Eu tenho que evitar fritura, eu tenho que evitar o doce, porque ele não vai fazer um milagre, né? E te fazer perder peso se você não faz a sua parte. Então é um exemplo bobo, mas bem didático para a gente entender a lição de hoje. Eu quero uma mudança na minha vida profissional. Eu quero. Você fala que quer e o que você apresenta para ele? Jesus, hoje eu tenho esse e esse dom. Aí tem gente que fala assim: eu não gosto de coaching, eu não quero fazer coaching. Se você tem a condição para pagar um coach, se você sozinho não está descobrindo, igual eu não descobria de jeito nenhum qual era o meu dom, por que não procurar um coach, um orientador? Não é? Eu quero arrumar um namorado, eu tô sozinha. Tá, ok. O que você tem para oferecer, né? Para Jesus te ajudar. Onde você tem ido? Com quem você tem conversado?
Você tem se conhecido? Você tem olhado para o outro que se aproxima de você com mais amor, com mais compaixão, sem julgamento, sem querer uma pessoa perfeita? Então, qual pão? Quantos pães e que tipo de pão você está oferecendo para Jesus? A reflexão é essa, porque Jesus, ele não faz nada do nada, né? Ele tem que fazer a partir de alguma coisa. E ele é muito amoroso e nos respeita. Então ele não vai invadir a sua vida, ele é discreto. Isso eu escutei da doutora Filonde, ele não vai invadir a sua vida e ir fazendo uma revolução se você não oferecer nada para ele. Vou ver se dá tempo de contar um caso do Chico Xavier. Vai dar tempo. Tinha um cara que frequentava muito um centro espírita em São Paulo. E ele tinha depressão. E ele tomava vários e vários passes. E essa depressão não sarava, tá? Ele falava que não sarava. Então todas as vezes ele vinha e procurava quem? O diretor do centro. O diretor, depois de algum tempo, foi lá e falou com ele assim: olha, o seu caso é lá com o Chico Xavier. Ele imediatamente pegou o carro e foi parar no Chico Xavier. Quando ele chegou no Chico, ele viu aquela fila enorme e não sabia se desistia, se continuava, mas eis que de repente chega alguém e fala na fila: fulano, fulano não, fala para todo mundo, é porque eu fico preocupada com o tempo aqui. Mas se não der, vai lá no Stories e assiste. Fulano não, todo mundo, é a hora do passe. Ele vai e senta. Quando ele senta, Chico vira para ele, o nome fictício dele, João. Quando ele abre os olhos, era o Chico. Não sou eu que vou te dar o passe, é você que vai me dar o passe. Esse João assusta e dá o passe no Chico. E esse João já tinha tomado tudo quanto é tipo de passe, nada resolve. Então, naquele dia, o Chico colocou ele para ajudar a dar passe lá. E aí ele volta para a cidade e conta para o diretor do centro que ele deu um passe no Chico e mais um monte de pessoa. Aí o diretor perguntou: mas e aí? A sua depressão, sua melancolia, passou? Passou. O que é isso, gente? O que São Francisco de Assis fala? É dando que se recebe. Então, para a gente encerrar, muitas vezes a gente precisa dar para receber. E a outra lição aqui: Jesus, antes de multiplicar os peixes, o que ele fez? Ele agradeceu. Qual seria talvez a nossa posição? Na maioria das vezes, numa situação dessa, só com 5 pães e 2 peixes, agradecer como? Rubem, eu tenho que pedir. A gente geralmente pede primeiro. E quando eu falo de gratidão, quando a gente agradece, por que é importante? Porque quando você agradece, você tira, o foco, a atenção daquilo que te falta e coloca a atenção na abundância. Então, por isso que tem aquela fala, quanto mais a gente agradece, mais coisa boa a gente recebe. E o Chico Xavier também nos fala: o que Deus dá, ele nos dá em abundância. Deixa eu só ver se eu abro alguma coisa aqui, se tem alguma coisa. Vou só ler, tá? Acabou de cair, eu acho que vai dar. Quando nos acontece algum motivo de aflição, se lhe procurarmos a causa, muitas vezes descobrimos que é consequência da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou então de uma ação anterior. Em qualquer desses casos, não devemos nos queixar senão de nós mesmos. Ou seja, o que eu estou fazendo? Que pão eu estou entregando a Deus? Um beijo grande, fiquem com Deus, um excelente final de semana para todos.